Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é probabilidade, continuando aí os conceitos que nós introduzimos na aula anterior. O que a probabilidade estuda? O que é a teoria da probabilidade? A probabilidade estuda as chances de um determinado resultado acontecer, tá? Como nós falamos na aula passada sobre o lançamento da moeda aí pelo Paulo, obtendo cara ou coroa para ele tomar suco ou refrigerante, né? Então, quais as chances de sair cara? Quais as chances de sair coroa? Quais as chances de um determinado resultado acontecer? A probabilidade ela é calculada como a razão é divisão, fração, tá? Então, a probabilidade é a razão entre o número de casos favoráveis em relação ao número total de casos possíveis. Pessoal, só lembrando que nós vimos na aula anterior, o número total de casos possíveis a gente encontra no espaço amostral, que é aquele que tem todas as possibilidades, todos os eventos, tá? Desde que todos os resultados sejam igualmente prováveis. Então, essa ideia do cálculo da probabilidade, fazendo a divisão da razão do número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, só serve se todos os casos tiverem a mesma chance de acontecer, que é o caso do lançamento da moeda. Cara e coroa tem a mesma chance de acontecer. Assim como se eu lançar um dado com 6 faces, tá? A chance de cada número aparecer aí no lançamento é a mesma. Sai 1, 2, 3, 4. Não tem mais chance de sair 5 do que 6 ou de sair 3 do que 4, tá? Então, nesse caso, a gente pode fazer o cálculo dessa maneira. Tá? Então, aqui, só para representar, como que eu calculo a probabilidade de A? Lembrando que A seria o evento que eu quero que aconteça. Qual a probabilidade de sair cara na moeda? Então, o meu evento é sair cara. Qual a probabilidade disso acontecer? N de A, o que significa N de A? Quantidade de casos favoráveis ao evento A no espaço amostral. Ou seja, no caso do cara ou coroa, qual a probabilidade de sair cara? Quantidade de casos favoráveis ao evento A. Então, o N de A seria 1. A moeda só tem uma cara, tá? Não tenho 2, 3 caras na moeda. Então, o N de A seria 1. E o N de S é a quantidade total de casos no espaço amostral. Geralmente, a gente chama o espaço amostral de S. Tá? Em alguns lugares pode estar como E, tá? Mas só para vocês entenderem que esse S aqui significa espaço amostral. Então, no caso do cara ou coroa, qual a probabilidade de sair cara? 1. Qual a quantidade total de casos no espaço amostral? 2. Ou seja, a probabilidade de sair cara é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 50%. É o mesmo caso para coroa também. Qual a probabilidade de sair coroa? Quantidade de casos favoráveis. 1. Só tem uma coroa na moeda. Quantidade total de casos no espaço amostral, 2, que seria cara e coroa, meu espaço amostral. 1 de 2, 0,5, 50%. Ou seja, quando eu lanço uma moeda, eu tenho 50% de chance de sair cara, 50% de chance de sair coroa. A razão que indica a probabilidade de ocorrência de um evento, ela varia de 0 a 1, se eu estiver falando de número decimal, ou de 0% a 100% se eu estiver falando em porcentagem, igual eu falei para vocês ali no cara ou coroa, tá? Eu falei 0,5 ou 50%, 0,5 ou 50%, tá? Então, nunca vai dar uma probabilidade 2, 3, 4. O máximo que pode dar é 1, que o 1 representa o meu 100%, que é o total, tá? O que representa a probabilidade 0? Se a minha probabilidade der 0, significa que o evento é impossível. Ele nunca vai acontecer. Por exemplo, obter um número maior que 6 no lançamento de um dado de 6 faces. Se eu tenho um dado com 6 faces, aquele dado que vocês usam para os joguinhos mesmo, e eu lanço ele, qual a probabilidade de sair número 8? Nenhuma. Não existe número 8 no meu dado. Então, no caso, isso é uma probabilidade 0. Qual a probabilidade o que significa probabilidade 1? É um evento certo, ele vai acontecer com certeza, tá?
Por exemplo, obter um número igual ou menor que 6 no lançamento de um dado de 6 faces. É certeza que vai acontecer. Ou vai sair um número menor que 6, 1, 2, 3, 4, 5, ou vai sair o 6. É certeza. Então, essa probabilidade é 100% de certeza. Por isso que ela é 1, tá? A soma das probabilidades dos eventos de um mesmo espaço amostral somam 1, tá? Então, igual a gente fez ali na probabilidade de cara-coroa. Probabilidade de sair cara é 0,5. Probabilidade de sair coroa é 0,5. 0,5 mais 0,5 dá 1. Ou 50% mais 50% dá 100%. Tem que ser, tá, gente? Porque aí tem que dar aí o evento certo, né? A soma de todas as probabilidades tem que ser 100%. Eu coloquei um exemplo aqui, dois lançamentos consecutivos, né, um depois do outro, de um dado com 6 faces. Um dado comum, porque existem dados aí que tem 10 faces, tá? Mas é um dado comum de 6 faces, aquele que a gente usa para jogar mesmo. Primeira coisa que a gente faz é montar o espaço amostral, onde eu tenho todos os eventos possíveis, todas as minhas possibilidades, tá? Um jeito fácil de montar o espaço amostral quando a gente está falando de dois lançamentos de dados é dessa maneira aqui. Não é necessário que esteja nessa ordem, não é obrigatório, não é regra. A gente costuma fazer nessa ordem para a gente não se perder com os números, tá? Então eu começo com todas as possibilidades com 1, igual a gente fez a árvore de possibilidades na aula anterior. Eu coloquei o cara, fiz todas as possibilidades com o cara. Eu coloquei o coroa, fiz todas as possibilidades com coroa. Aqui é a mesma coisa, eu coloquei o 1, todas as possibilidades com 1, tá? Se no primeiro lançamento do dado der 1, o segundo pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Depois eu passei a possibilidade do primeiro lançamento ser 2. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Próxima possibilidade aí, do primeiro lançamento ser 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3, até o 3, 6. E assim por diante, até chegar no 6, né? Primeira possibilidade, primeiro lançamento ser 6, pode ser 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. E a gente tem um total de 36 elementos aqui no nosso espaço amostral, tá? É só contar, até porque 6 vezes 6 dá 36. Tá? Então, 6 aqui, 6 aqui, 6, 6, 6, 6, dá um total de 36 elementos no espaço amostral. Então, quando eu faço dois lançamentos consecutivos de um dado com 6 faces, eu tenho 36 possibilidades de respostas. Agora, vamos supor que eu quero calcular a probabilidade de obter no lançamento de um dado 2 vezes consecutivas 2 números pares. Então, esse é o meu evento, tá? Vou chamar ele de evento A. Posso chamar ele do que eu quiser. Geralmente é uma letra maiúscula do alfabeto, tá? Porque é como se fosse um conjunto, né? E o nome de conjunto é uma letra maiúscula do alfabeto. A, B, C, qualquer nome aí que a gente quiser dar pro evento. Então, qual é a probabilidade de saírem 2 números pares? O meu espaço amostral eu já montei, que é aquelas 36 possibilidades. Então, eu já sei que o número de elementos do espaço amostral é 36. Agora, eu preciso saber o número de elementos do meu evento. Qual é o meu evento? O meu evento é sair 2 números pares. Aonde eu tenho 2 números pares? Naquela linha do 1, nenhum, né? Porque 1 é ímpar, já furou. O 2, eu tenho 2, 2, o 2, 4, o 2, 6. A linha do 3 eu vou pular também, porque ali o 3 já é ímpar, já furou. Então, depois eu tenho 4, 2, 4, 4, 4, 6. A linha do 5 eu vou pular, porque o 5 é ímpar, já fugiu da regra. Então, vai ficar 6, 2, 6, 4, 6, 6. Quantos elementos aqui eu tenho? 3, 6, 9. Agora, para fazer a probabilidade do evento A acontecer, probabilidade de saírem 2 números pares, é o número de elementos que eu tenho aqui nesse conjunto, aqui no meu evento A, né? O número de elementos favoráveis para esse evento acontecer, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que são todas as possibilidades. Então, aqui eu tenho 9 dividido por 36, tá?
Se eu simplificar, dividir por 9 em cima, dividir por 9 embaixo, vai dar 1/4. Se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25. E se eu quiser escrever isso em forma de porcentagem, vai dar 25%. Qual das formas está correta? Qualquer uma delas, tá? Mas é interessante simplificar a fração. Simplificar a fração é sempre importante. Eu posso escrever como 1/4, eu posso escrever como 0,25 ou eu posso escrever como 25%. Eu deixei todas as possibilidades aí para vocês, tá? Então, assim, deu um número menor que 1, tem que ser, tá? 0,25 é menor que 1, 25% é menor que 100%. Exemplo, qual a probabilidade de saírem dois números iguais no lançamento de dois dados consecutivos? Eu chamei esse evento de B, para diferenciar do outro evento que nós já fizemos, que eu tinha chamado de A. Então, saírem dois números iguais. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Eu tenho 6 casos favoráveis aí para esse evento. Então, são 6 de 36. Se eu simplificar, dá 1/6, tá? Não é necessário fazer essa divisão aqui, até porque ela não dá um decimal exato. Mas é o que eu falei para vocês, eu escrevi aí todas as formas que vocês podem escrever. Deixar 1/6 está correto, deixar 0,17 é uma aproximação aqui, tá, gente? Porque quando eu divido 1 por 6, dá uma dízima periódica, dá 0,166666. Então, eu aproximei para 0,17. E aproximadamente 17%, lembrando que para transformar de decimal para porcentagem, a gente multiplica por 100. É só andar 2 casas para a direita. Próximo exemplo. No mesmo lançamento aí, 2 lançamentos consecutivos de um dado. Qual é a probabilidade de saírem 2 números primos? Para quem não lembra, números primos são aqueles divisíveis somente por 1 e por eles mesmos, tá? 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29 e assim por diante. O primeiro número primo que a gente tem é o 2. O 2 é o único primo par que a gente tem, tá? Porque o 2 só divide 1 e divide 2. Todos os outros números pares, eles não podem ser primos, porque eles dividem 2 com certeza. Todo número par é divisível por 2, tá? Então, no caso do dado, os números primos que eu tenho no dado é o 2, o 3 e o 5, tá? O 1 não é primo, o 4 é par, não é primo, e o 6 não é primo. Então, qual a probabilidade de saírem 2 números primos? Vou montar aqui o número de casos favoráveis para o meu evento, que agora eu chamei de C. O 1 descarta todos, porque o 1 não é primo. Então, eu vou passar para o 2. 2, 2, 2, 3, 2, 5. Depois o 3. 3, 2, 3, 3, 3, 5. 4 descarta também. 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5. E o 6 também descarta, porque o 6 é par e ele não é primo. Acabou que deu o mesmo número, né, do evento anterior. Também deu 9, tá? Acontece. Então, eu tenho aqui 9 casos favoráveis para 36 possíveis, simplificando, dá 1/4, 0,25 ou 25%. Lembrando que eu não preciso escrever tudo, todo, né, 1/4, 0,25, 25%. Depende do que o exercício está pedindo também, tá? Pode deixar ou em fração ou em número decimal. E, último exemplo, qual é a probabilidade de, nesses 2 lançamentos consecutivos, sair uma soma dos números maior do que 8? Bom, então a gente vai procurar lá naquele espaço amostral que eu montei lá no início, aonde que a soma dá mais do que 8. A linha 1 pode descartar, porque o máximo que eu tenho ali é um 6, 1 mais 6 é 7. A linha 2 eu posso descartar, porque o máximo que eu tenho ali é 2, 6, e 2 mais 6 é 8, e eu quero que seja maior que 8. A gente vai para 3. Aonde que na linha do 3, lá quando o primeiro lançamento é 3, dá uma soma maior que 8. Só no 3, 6, que dá 9, né? Porque 3, 5 dá 8. Depois para o 4, vai ser o 4, 5, 4, 6. Depois o 5, vai ser o 5, 4, 5, 5 e o 5, 6, que dá a soma 9, 10 e 11. E por último o 6, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, que vai dar a soma aí 9, 10, 11 e 12.
A probabilidade, então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos favoráveis para 36 possíveis. Simplificando aí por 2 dá 5, por 2 dá 18. Se eu quiser escrever em forma de número decimal, 0,28. E se eu quiser escrever em forma de porcentagem, 28%. Lembrando que aqui são aproximações, tá, pessoal? Bom, é isso. E até a próxima aula.